Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. As aulas abordam a proteção dos direitos autorais no espaço virtual, os direitos conexos, a transferência dos direitos patrimoniais do autor e muito mais. As aulas são com o professor Antônio Carlos Morato. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e nós examinaremos aqui a matéria de direito autoral. Temos aí uma sequência de um curso anterior, também aqui no Saber Direito, e teremos a oportunidade de agora examinar alguns temas específicos. Temas estes que eu vou mencionar a partir de agora. O primeiro tema, a proteção dos direitos autorais no espaço virtual e sua relação com o entretenimento e a informação. Este será o tema desenvolvido nesta aula inicial do curso de Direito Autoral. Na sequência, nós teremos, na segunda aula, os direitos conexos e a sua dimensão criativa. Depois, na aula 3, a transferência dos direitos patrimoniais de autor. Na aula 4, as obras literárias em meio eletrônico e o futuro da leitura. E, encerrando o curso, a obra audiovisual no direito autoral. O primeiro tema, justamente a proteção dos direitos autorais no espaço virtual e a relação com o entretenimento e a informação, é muito importante. É mais ou menos como se nós tivéssemos um resumo do que vem a seguir. Por quê? Porque quando o direito autoral começou a ser desenvolvido, ele surgiu justamente de uma invenção que foi a invenção da imprensa por Gutenberg. E isso possibilitou que existisse uma multiplicação de cópias. Anteriormente, no período medieval, o que existia? Nós tínhamos monges copistas, se usarmos como exemplo e inclusive uma referência à obra de Umberto Eco, O Nome da Rosa, existia uma cópia efetuada à mão e isso sem mencionar suportes mais antigos, né? Poderíamos mencionar a argila, o papiro, mas apesar da criação artística e a criação literária especificamente existir desde a antiguidade, foi o advento da imprensa, por meio de Gutenberg, que possibilitou que o livro, principalmente, né, o suporte, fosse difundido. E com isso passou a surgir um questionamento quanto ao desenvolvimento de um direito que seria conhecido como o direito autoral, e nisso veio o Estatuto da Rainha Ana, na Inglaterra, no ano de 1710. Qual a relação dessa questão com o que nós temos nos dias atuais? Sempre houve uma referência muito importante no direito autoral brasileiro, o professor Antônio Chaves, inclusive foi responsável por um anteprojeto chamado Anteprojeto Barbosa Chaves, que depois resultou na lei anterior de direitos autorais, que foi a Lei 5988 de 73. E o professor Antônio Chaves sempre utilizou uma frase muito significativa no sentido de que o direito autoral ele evolui a reboque da história. Ou seja, se nós imaginarmos o que ocorreu com a possibilidade de gravação e de fixação do som, que nós podemos denominar de fonogramas, passando pelo disco de acetato, depois pelo vinil, depois pelo CD e agora em suporte imaterial, que na verdade nós temos o caso do MP3 e qualquer outro arquivo de som, o que ocorreu? Ocorreu uma evolução. E essa evolução normalmente gera a possibilidade do autor pleitear a justa remuneração diante da utilização da sua obra. O autor depende muito da sua obra. E no início houve uma afirmação, no início da internet, no início do que nós podemos denominar de basicamente um meio digital e algo que resultou numa unificação daquilo que seria conhecido como sociedade da informação, houve uma evolução constante e essa evolução, no início, apontou para uma frase muito dura, dizendo, em outras palavras, que o direito autoral tinha
terminado, houve a chamada morte do direito autoral. E o que eu quero dizer aqui com morte do direito autoral? A morte do direito autoral foi defendida tanto por juristas, como também e muito por ativistas da internet. É claro que pode existir uma certa antipatia pelo fato de que o uso das obras intelectuais traz um custo. E traz um custo por quê? Justamente porque o autor ele precisa ser remunerado pelo seu trabalho. Nós temos um ponto interessante e uma linha que se desenvolve no direito de autor, no sentido de que o autor também é um trabalhador. A professora Silmara Juni de Abreu Quinelato sustenta que o autor é um trabalhador, inclusive tem uma tese de titular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sobre direitos morais de autores, suas relações com a Lei de Direitos Autorais e com o Código Civil, sustentando exatamente isso, né? Agora, o que é importante lembrar, voltando à questão da morte do direito de autor, é que se imaginarmos essa afirmação dura, drástica, não é? Que surgiu em um determinado momento, ela foi afastada pelo próprio avanço dos fatos, pelo avanço da técnica. Então, se usarmos como referência um grande autoralista, o professor José de Oliveira Ascensão, esse professor colocou, ainda comentando a lei de 73, a 5988 de 73, professor este da Universidade de Lisboa, mas que viveu aqui no Brasil e tem uma grande influência entre os autoralistas, ele repudiou essa ideia de morte de direito de autor. O que nós temos, isto sim, é a evolução tecnológica e podemos relacionar essa lição do professor José de Oliveira Ascensão com a lição do professor Antônio Chaves, porque sempre há uma referência tecnológica. Quando mencionamos essa evolução tecnológica, é importante retroceder um pouco aqui nessa explicação e lembrar que eu mencionei a sociedade da informação. Sociedade da informação, e nós podemos encontrar vários autores importantes, Pierre Levy, Manuel Castells, que tem uma obra essencial chamada Sociedade em Rede, na qual, inclusive, se identifica a origem da sociedade da informação no Japão nos anos 60. Mas o fato é que essa evolução tecnológica e outros autores também importantes nessa discussão, como Daniel Bell, não é? Acabaram evoluindo para justamente chegar a um conceito do que seria essa sociedade da informação. Então, a sociedade da informação, ela trouxe, com a evolução técnica, uma redução dos custos. E então, se nós pensarmos, por exemplo, na difusão da obra literária, difusão do livro, antes era necessário ter um suporte que quase sempre, um suporte material, né, que tinha um custo maior do que o suporte material. Se hoje uma obra circula, por exemplo, citando um dos muitos formatos existentes, em PDF, o que há de positivo no sentido de, eventualmente, usar um arquivo de tal natureza? O custo é menor do que o custo que envolve o papel, a impressão do papel. E o mesmo também diz respeito à possibilidade de reprodução da obra. Vamos imaginar uma obra musical, não é? Há a possibilidade de, mantendo mais ou menos o mesmo padrão de qualidade, realizar uma cópia. Antes era necessário um disco de vinil, um long play, eventualmente existia a reprodução em fita cassete, a Lei 5988 de 73, inclusive, permitiu uma cópia para uso próprio, então às vezes alguém comprava um LP e não poderia executar no seu automóvel, evidentemente, mas gravava aquela fita cassete e ouvia no seu automóvel, indo para o trabalho, tendo aí algum compromisso social de outra natureza, e aquilo era absolutamente tranquilo. Porém, o que passou a existir, comparando com esse período? Quem fazia uma cópia em fita cassete de um LP tinha um som de qualidade inferior. Sempre existia uma perda, e uma perda significativa de qualidade. Hoje, essa perda ela não é perceptível para a maior parte das pessoas. Então, é possível até dizer que o padrão de qualidade é o mesmo.
né? Então, com isso, nós temos um impacto de natureza econômica. Vendo, sob o ponto de vista da difusão da cultura, é muito positivo que se tenha acesso à música, que se tenha acesso às obras fotográficas, que exista o acesso às obras literárias, todas amparadas pelo direito autoral, pela Lei 9.110, mas o que se quer é que sempre o autor possa receber uma remuneração, uma contraprestação, né? E, voltando à ideia de sociedade da informação, a informação, ela conseguiu, de uma forma ou de outra, uma plena difusão nesse período. Mas é importante salientar que sociedade da informação não se confunde com sociedade do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele pode, de alguma maneira, chegar por meio da informação. Mas a informação, e hoje nós temos muito esse problema com a questão das notícias falsas, veiculação de notícias falsas, problemas de difusão de reportagens que não existem em redes sociais, e isso em todas as áreas. Isso passa pelo entretenimento, passa pela política. O que se quer é qualidade da informação. E como nós podemos chegar à qualidade da informação? Um dos meios é justamente utilizar fontes confiáveis, fontes seguras. Essa questão de utilização de fontes confiáveis e fontes seguras é particularmente importante quando discutimos a obra jornalística. Um ponto que tem que ser lembrado é, e eu já citei aqui a origem do direito autoral, no sentido de que o direito autoral veio do Estatuto da Rainha Ana, no ano de 1710, na Inglaterra. Mas o que é importante lembrar é que foi aprovada uma convenção que é referência para o direito de autor e para todos os países do mundo, um tratado internacional, que foi justamente a Convenção de Berna. Essa Convenção de Berna deu origem ao que se denomina de União de Berna. Por tal razão, nós não temos mais brasileiros, italianos, portugueses, norte-americanos, ingleses, temos simplesmente autores. E essa ideia de unir todo mundo em torno de uma concepção protetiva dos direitos de autor foi muito importante. Se imaginarmos a existência de tratados, existem outros tratados, existem tratados como a Convenção Universal de Direitos de Autor, de 1952, temos também a Convenção de Roma, de 1961, e ainda, mais recentemente, temos uma convenção que não é aplicável em território brasileiro e não é aplicável no nosso continente, mas que alterou a diretiva da União Europeia de 2001 relativa à proteção de direitos autorais. E isso gerou uma grande discussão no ano passado, 2018, houve a discussão acerca da aprovação dessa diretiva e, mais recentemente, nós tivemos a aprovação do texto, que eu vou aqui relatar. Bem, nós tivemos a aprovação da diretiva da União Europeia e, inicialmente, 2 artigos foram muito discutidos no segundo semestre do ano passado, artigos 11 e 13, e agora, em 2019, nós tivemos uma renumeração desses artigos, os artigos passaram a ser 15 e 17. E houve uma tentativa de chegar a um meio termo, chegar a um equilíbrio entre os interesses dos criadores e os interesses dos usuários. Antes até é bom lembrar, pensando se nós transpuséssemos essa questão para o Brasil, que o interesse dos usuários é legítimo, mas ele tem que ser compatibilizado com os interesses dos autores. De que forma? O artigo 5º, inciso 32, por exemplo, da Constituição Federal, considerado como cláusula pétrea, garante a proteção aos consumidores. Mas o artigo 5º, nos seus incisos 27 e 28, também protege os autores. Então é necessário encontrar um ponto de equilíbrio. Então, se tivéssemos que aplicar
essas normas oriundas da União Europeia, que cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, há uma influência no ordenamento jurídico brasileiro. Se tivéssemos que aplicar aqui, também seria necessária a busca de um equilíbrio. Quando foi aprovado o texto original, que até então estava justamente no artigo 11, existiu o termo imposto de link, né? Um termo que justamente exigiria um pagamento relativo aos direitos autorais que teriam um valor, de acordo com essa concepção, muito mais alto. E o texto final acabou, que aí nós falamos já do artigo 15, acabou sendo muito mais flexível. Então, inicialmente, a proteção concedida a questão do uso das obras literárias na internet não interfere nas hiperligações. E o que houve de interessante, eu falava aqui sobre a qualidade da informação, o que houve de interessante nessa norma da União Europeia? Houve uma proteção por 20 anos, dos textos que forem divulgados, que têm origem nas empresas jornalísticas. Então é importante porque há uma defesa da qualidade da informação. E depois houve uma alteração também no artigo 13, se colocou o chamado filtro de upload, que aliás já existe aqui no Brasil um controle dessa natureza, porque o artigo 29, inciso 9 da Lei de Direitos Autorais, da Lei 9.610, exige a autorização do autor para a inclusão de qualquer texto na internet, né? O que mudou? O que mudou é que aqui no Brasil nós temos também no Marco Civil a previsão, ainda que o Marco Civil não se aplique aos direitos autorais, é importante que se coloque isso, mas em relação a outros direitos, questões relativas à honra, à privacidade, a responsabilidade é de quem insere a reportagem, não do próprio site, não de uma grande empresa.com. A mudança que existe na União Europeia é justamente a que possibilita a responsabilidade dessas grandes empresas. Mas houve aqui uma flexibilização quando o artigo passou a ser o artigo 17 e justamente essa flexibilização ela considerou a capacidade econômica dessas empresas e flexibilizou, responsabilizando somente as grandes empresas e não as pequenas empresas, não os pequenos provedores, né? Claro que o objetivo principal não é tratar de direito internacional, nós estamos aqui a analisar o direito interno, analisar a Lei 9.610, mas sempre com as devidas observações relativas ao direito internacional, porque quem estuda o direito internacional hoje pode prever como será o direito interno amanhã. Bem, então agora vamos ao nosso quiz, a primeira pergunta, que será analisada na sequência. Bem, então, inicialmente o enunciado, a utilização de obras literárias, artísticas e científicas na internet, alternativa A, não apresenta qualquer restrição, uma vez que a internet constitui, por excelência, um espaço de liberdade desde a sua criação. Esse argumento, aliás, é um argumento bastante frequente, no sentido de que aqueles que sustentam que a internet é um espaço de liberdade não querem qualquer tipo de responsabilidade, seja de natureza autoral, seja no âmbito das relações de consumo, daqueles que desenvolvem atividades econômicas na internet. Depois, é terminantemente proibida em qualquer circunstância. Essa também é uma afirmação muito dura que proibiria qualquer uso do material. Depois, é autorizada somente por meio da licença Creative Commons, que eu vou explicar na sequência quando analisar as alternativas corretas. E depois, a última alternativa é justamente a alternativa D. É autorizada tanto por contratos como por tratados internacionais e pela legislação de cada país que prevê obras não protegidas, a limitações aos direitos autorais quanto às obras em domínio privado, assim como pelo fato de que a utilização de obras em domínio público é livre.
vamos observar qual é a alternativa correta? E a alternativa correta é justamente a alternativa D. Por quê? Porque eu acabei de me referir aqui aos tratados internacionais. Mencionei a Convenção de Berna, mencionei a importância, ainda que nós falemos aí de um continente distinto, falemos da Europa, mas a influência que pode existir no direito brasileiro. O Brasil, mencionei anteriormente, utiliza a Convenção de Berna, a Convenção Universal de Direitos de Autor, a Convenção Latino-Americana de Direitos Autorais, a Convenção de Roma, não é? São dispositivos muito importantes. Mas, por exemplo, eu citei também a questão da licença Creative Commons. A licença Creative Commons é uma licença válida, mas não é o único meio de utilização de uma criação intelectual. O Creative Commons nasceu por meio de uma iniciativa de um professor norte-americano, Lawrence Lessig, e a ideia era basicamente ter a percepção de que alguns direitos seriam reservados. Existia um movimento extremo de um lado, que era o copyleft, que dizia que não existiria, ou sustentava que não existiria direito algum a ser amparado. Do outro lado, o copyright, o direito de cópia, e que é a visão tradicional do direito norte-americano, e no meio o Creative Commons. O Creative Commons envolve um conjunto de licenças que, por exemplo, estão relacionadas à paternidade da obra, chamada licença BY. Não é? Existe também a licença que veda a possibilidade de alteração de obra derivada, veda o uso patrimonial da obra posterior. Não é? E eu também considero muito importante os direitos que são amparados por convenções internacionais, principalmente se considerarmos as diferenças, as peculiaridades entre cada sistema. É sempre importante, já falei isso anteriormente, relacionar estas aulas, este momento do saber direito, com o que eu já desenvolvi há alguns anos, tratando do tema direito autoral. Então, nós temos, de um lado, um grande sistema chamado sistema objetivo, que é um sistema fundado na obra, que é o sistema anglo-americano, mas principalmente norte-americano. Né? A Inglaterra, desde o início, ingressou no sistema de Berna, mas é um sistema fundamentalmente patrimonial, ainda que exista, em um certo sentido, a proteção aos direitos autorais de natureza moral. Então, por exemplo, se imaginarmos o sistema norte-americano, lá existe o Visual Artists' Rights Act, que é de 1990, e ele garante o direito de autor quanto a obras visuais. Por exemplo, um mural que seja pintado por um artista plástico, ele recebe a proteção. Há um caso muito interessante, no início do século passado, que não recebeu proteção alguma de natureza moral. E hoje, se isso acontecesse, nós teríamos a proteção, que foi um mural pintado por Diego Rivera, que foi um grande muralista mexicano, e houve uma encomenda do Rockefeller, justamente para que constasse aquele muro em uma das suas instalações, e aquele tema que foi pintado não o agradou. E o que fez o Rockefeller? Vendo a questão única e tão somente sobre o prisma patrimonial, o autor, que era o Diego Rivera, já tinha recebido, e simplesmente resolveu pintar aquela obra toda. Isso não é válido, não é válido de forma alguma. Por quê? Porque há uma violação aos direitos morais de autor. Viola-se a integridade da obra, a obra não pode ser deteriorada de forma alguma. E eu falava que existe o sistema, que é o sistema do copyright, sistema de direito de cópia, de um lado, sentado na obra, e existe um outro sistema, que é um sistema subjetivo, portanto ele leva em conta o titular do direito, o autor, que é um sistema de matriz francesa, também chamado de droit d'auteur. Esse sistema subjetivo não é seguido somente na França e no Brasil, pelo contrário. Nós temos boa parte do mundo adotando esse sistema, que protege simultaneamente direitos patrimoniais de autor e direitos morais de autor. Se pensarmos no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, que trata de direitos morais de autor,
E temos o artigo 29 da Lei de Direitos Autorais, que trata de direitos patrimoniais de autor. Por exemplo, o artigo 29, inciso 1º, ele exige, sob o prisma patrimonial, que para uso total ou parcial da obra, o autor sempre autorize aquele uso, né? Então, é importante dizer que nós temos esses dois grandes sistemas no mundo. Mas de onde veio a internet? A internet surgiu nos Estados Unidos da América. E por tal razão, há uma prevalência do sistema, de um sistema fundado em uma concepção que, em sua origem, foi exclusivamente patrimonial. Os Estados Unidos ingressaram no sistema de Berna há poucos anos, ingressaram no fim dos anos 80. Então, por tal razão, é que existe uma situação, e não seria totalmente correto dizer que os Estados Unidos não adotam direitos morais de autor. Os direitos morais de autor na Convenção de Berna estão previstos no artigo 6º bis dessa convenção e justamente garantem ao autor o direito de ser reconhecido como criador da obra, o direito de não ter sua obra alterada a qualquer tempo, modificada, o direito de se arrepender da obra que lançou, a possibilidade, no caso do direito brasileiro, de ter acesso a um exemplar único e raro da obra. Os direitos autorais são muito importantes. E quando falamos no uso da obra, no contexto da sociedade da informação, é importante relacionar isso com a impossibilidade, em regra, de alterar essa obra. Pensando nas licenças Creative Commons, isso só é admitido quando a licença, a própria licença, autoriza que seja feita uma obra chamada de obra derivada. Notem que não é a mesma obra, é outra obra. Existe um conceito em direito autoral que relaciona obra originária, também chamada de obra primígena, com uma obra derivada. Então, por exemplo, eu posso escrever um livro desenvolvendo situações baseado em um livro anterior. Aliás, isso também é aplicável a outras áreas, a outras obras, como, por exemplo, a possibilidade de transformar um roteiro, que é uma obra literária, em um filme, uma obra audiovisual, ou transformar um roteiro em uma obra teatral, transformar uma música, por meio de um arranjo, em uma música com uma orquestração completamente distinta. Tudo isso envolve uma alteração da obra. Isso é importante por quê? Porque dentro do contexto da sociedade da informação, dentro do contexto do espaço virtual, existe o que se chama de fanfictions, ou seja, são obras que ainda estão muitas vezes em domínio privado. Vou explicar aqui brevemente o que é domínio público e o que é domínio privado. Domínio privado é uma situação em que o autor tem a sua obra utilizada e sempre de acordo com a sua anuência, com a sua concordância, de acordo com o 29, inciso 1º, e isso acontece durante o período da sua vida, é vitalício, e se existirem sucessores, se existirem herdeiros, por mais 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao seu falecimento. Essa é a regra geral que está no artigo 41 da Lei 9.610. Né? Depois que ocorreu o falecimento do autor, se não existirem herdeiros, isso é imediato, ou esse lapso temporal de 70 anos, de acordo com a regra geral, seria isso. Existem regras específicas, como, por exemplo, obra audiovisual, então 70 anos a contar do ano seguinte a sua divulgação, isso vale também para obras fotográfica, ou ainda obras nas quais não é possível identificar o autor, se usa um pseudônimo, a obra é anônima, a partir do ano seguinte da primeira publicação, é que se conta a partir de 1º de janeiro para os 70 anos. Então, em todas essas situações, nós teríamos obras protegidas, em regra, dentro desse lapso temporal. Depois que esse lapso passou, o que acontece? A obra ingressa em domínio público. E quando ingressa em domínio público, o uso é livre. Então, por exemplo, se alguém resolvesse, e eu vou explicar agora o conceito de fanfictions. Se algum fã, resolvesse escrever obras sobre o personagem Sherlock Holmes, já é uma obra, Sherlock Holmes foi criado por Arthur Conan Doyle, e
é um personagem que pode ser utilizado livremente. Os fãs poderiam desenvolver histórias com esse determinado personagem sem nenhum problema. Em outras situações envolvendo obras em domínio privado, nós já teríamos restrições. Então, por exemplo, se alguém quisesse desenvolver um personagem, como um personagem do Ian Fleming, o James Bond 007, ou se imaginássemos também a saga Guerra nas Estrelas, Star Wars, que foi desenvolvida pelo George Lucas. A partir do momento em que começa a se desenvolver na internet esse material, evidentemente, deve ter algum tipo de controle por parte do autor. Por mais respeitosa que seja a abordagem do fã em relação àquela criação, não se põe em causa a qualidade do trabalho que ele desenvolve. O fato é que esse trabalho é desenvolvido com base em um personagem que está em domínio privado. Por exemplo, se imaginarmos, e aí temos uma situação específica da lei norte-americana, né? Nós tivemos a criação do personagem Mickey Mouse. O personagem Mickey Mouse, ele foi criado pelo Walt Disney e o Walt Disney desenvolveu esse trabalho e nós já temos aí desde a data da sua criação 90 anos, né? E houve até uma alteração que foi o Sonny Bono Act. Esse Sonny Bono Act justamente estendeu o prazo de proteção, que também acabou beneficiando os estúdios Disney. Mas qualquer alteração em relação a esse material utilizado precisa sempre da anuência do titular. Uma outra forma de proteger, que também sai um pouco disso, é tentar proteger esses personagens como uma modalidade de marca, isso é um direito marcário, está dentro da 9279 de 96, proteger como uma marca de natureza figurativa. Como nós não temos ainda situações que envolvam utilização desse material e conflito com o uso de marca, essa é uma questão que terá que ser analisada no futuro. Exemplificando, por exemplo, com o caso dos estúdios Disney, ou muito futuramente com o caso do Maurício de Souza, essas questões podem surgir no futuro. Bem, então vamos a um novo quiz. A transmissão simultânea, simulcasting, de obra musical por emissora de radiodifusão, pelo rádio e pela internet. Alternativa A. É considerada como execução pública que enseja o pagamento tanto pela execução pelo rádio como pela internet, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, primeira ideia seria que é considerado como execução pública. É bom dizer que execução pública é uma espécie do gênero comunicação ao público. Então, todas as vezes que nós temos uma música executada em um local considerado como de frequência coletiva, isso está no 68, parágrafo 3º da Lei de Direitos Autorais, nós teríamos a execução pública. A representação pública, por sua vez, seria a execução de uma obra, como, por exemplo, um roteiro para teatro, para cinema, em público. A alternativa B constitui hipótese de livre utilização, uma vez que, se já houve o pagamento da execução pelo rádio, por tal razão não existiria qualquer necessidade de um novo pagamento. Então, o argumento central aqui é que já houve execução pelo rádio, por tal razão, ao executar pela internet, o que se chama de webcasting, não existiria nenhuma necessidade de pagar novamente. A alternativa C, a inexistência de regulamentação na matéria, impede que o Poder Judiciário se pronuncie sobre o tema. Então, o argumento seria de que não há lei a respeito, por tal razão, o Judiciário nada pode fazer. E a alternativa D, o Poder Judiciário está limitado às disposições gerais previstas no texto constitucional, uma vez que não há delimitação sobre o tema da gestão coletiva, no ordenamento jurídico brasileiro. A gestão coletiva, ela se contrapõe à ideia de gestão individual, ou seja, na gestão individual nós temos cada autor controlando a sua obra. Na gestão coletiva, nós temos, por lei, uma única hipótese, que é o controle de obra audiovisual pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. É possível sempre que, por contrato, exista para qualquer tipo de obra
a gestão coletiva, obra literária, obra audiovisual, mas por lei nós temos na 9.610, como tínhamos na 5.988, apenas a gestão coletiva de obra musical. Então vamos observar qual seria a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa A. É considerada como execução pública que enseja o pagamento, tanto pela execução pelo rádio como pela internet, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Qual é a decisão a qual nós nos referimos? Foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teve como relator o ministro Cueva, e que justamente foi uma decisão que teve voto vencido, claro, mas que surgiu da segunda sessão, porque existiam decisões divergentes entre a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. E este caso, que foi um caso que justamente surgiu de uma emissora que simultaneamente veiculava a produção em rádio e a produção pela internet. É o que se chama de simulcasting. Então, essa execução simultânea, ela tem uma relevância no mundo atual, porque, pensando aqui no Brasil, nós podemos ouvir emissoras de rádio da Inglaterra, de Portugal, não é? Dos Estados Unidos, sem nenhum tipo de dificuldade. É algo importante, mas a questão que se coloca é se há ou não necessidade de remuneração. E houve uma série de decisões de tribunais estaduais, decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Paraná, discutindo se existiria ou não a necessidade de pagamento. Uma boa parte dessas decisões, inclusive, era contrária à possibilidade de pagamento, porque se colocava o seguinte, que seria uma espécie de pagamento duplo, de bis in idem. Por quê? Porque já teria ocorrido a remuneração pela rádio e não seria necessário remunerar novamente pela internet. É bom lembrar também que existem dois conceitos importantes para entender essa discussão. O chamado broadcasting, que está relacionado às emissoras de radiodifusão, que é a emissão tradicional, seja por emissora de televisão, seja por emissora de rádio, né? Alguém poderia ouvir a programação, ouvir essa programação e depois já existia a possibilidade de remuneração nos moldes tradicionais. Depois surgiu a internet e surgiu o chamado webcasting, ou seja, a difusão pela internet. Mas aí surge essa discussão que eu mencionei, que justamente chegou até o Superior Tribunal de Justiça, na qual há emissão simultânea pela internet e também há a transmissão pelo rádio. Então, como resolver essa questão? O entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que, sim, existiria execução pública e existiria justamente porque, de alguma forma, há o benefício também, no caso ao empreendedor, a quem explora aquela atividade econômica, pela utilização daquelas músicas, porque vamos lembrar que, além dos cantores, dos instrumentistas, que nós chamamos de titulares de direitos conexos, isso será melhor estudado na próxima aula, na aula 2, além deles, nós temos também os compositores, que são autores, e os compositores precisam receber. Então, o entendimento foi esse. Um outro entendimento, que inclusive foi discutido no âmbito do Ministério da Cultura, foi no sentido de que nós poderíamos ter a distribuição. A distribuição envolve a entrega de um determinado material, o caso, por exemplo, de músicas. Então, mesmo que não exista um suporte fixo, né, normalmente se imagina a questão na distribuição de exemplares, enfim, mas nessa situação a discussão assumiu essa natureza. Por quê? Porque nem sempre existia um momento simultâneo entre a situação em que o ouvinte tomaria contato com a rádio e outras situações em que ele poderia ouvir posteriormente. Então, isso gerou muita discussão, porque nesse caso, sim, ainda poderíamos imaginar que existia transmissão pela internet, não é? A pessoa poderia ouvir. Mas o que seria uma transmissão simultânea? Se, por exemplo, alguém pudesse, no Spotify, no Deezer, ouvir uma determinada música,
isso não seria simultâneo. E aquele ambiente seria um ambiente considerado como de frequência coletiva. A questão da frequência coletiva, mesmo que pela internet, acabou sendo interpretada nos moldes tradicionais do 68, parágrafo 3º, ou seja, situações em que uma música é executada em um restaurante, em uma lanchonete, em uma casa noturna. E esse argumento, inclusive, do bis in idem, da execução dupla, já existia anteriormente. Por exemplo, se alguém ouve uma música em uma lanchonete e aquela lanchonete retransmite a programação de uma emissora de rádio. O argumento é o seguinte: bom, a emissora de rádio já pagou, né? Mas esse não é um argumento correto. Por quê? Porque a própria lei considera o local como de frequência coletiva. Um argumento semelhante surgiu em relação aos cinemas. Por quê? Porque, no fundo, a remuneração da obra audiovisual executada no cinema, ela está relacionada às músicas, ou seja, às obras musicais ali inseridas. Um cinema é um local de frequência coletiva. E, às vezes, isso gera alguma dificuldade para quem não tem contato com a matéria, no seguinte sentido: o argumento é, bom, se o cinema e a empresa cinematográfica já pagou ao músico, não há necessidade de que esse músico receba novamente. Mas isso é um equívoco. E por que é um equívoco? Por quê? Notem que essa obrigação, pensando na teoria geral do direito das obrigações, pensando no direito civil, ela tem como origem a vontade. Foi um contrato celebrado entre o produtor da obra audiovisual e o músico. A outra situação que tem que ser lembrada, do 68, parágrafo 3º, é aquela que diz respeito à chamada execução pública em um local de frequência coletiva. Cinema é local de frequência coletiva, então qual é a origem obrigacional, qual é a fonte obrigacional que se coloca nesse momento? A lei, o texto legal. Então, lembrando do que se aprende em direito das obrigações, que é algo básico em direito das obrigações, as fontes das obrigações são a lei e a vontade. Então, são situações absolutamente distintas. Portanto, argumentos como esse que surgem, vez ou outra, olha, já foi pago, né, no cinema, isso envolve conhecimento de direito autoral, mas também conhecimento de direito civil, porque aí é que se estuda as fontes do direito obrigacional. Bem, então, é muito importante, e nós vimos isso nesta aula, observar que existem aspectos relativos ao uso de obras audiovisuais, ao uso de obras literárias, uso de obras musicais, obras de artes plásticas em geral. É bem verdade que existem situações em que, às vezes, na internet, em relação a uma determinada obra, pode existir alguma flexibilidade. Eu falei agora há pouco das alterações que ocorreram no âmbito da diretiva, das alterações na diretiva de 2001 e que surgiram neste ano, e houve também a previsão de que a paráfrase seria respeitada. E não poderia deixar de ser, e existe a paráfrase, que é uma questão relativa à intertextualidade, e a paródia. O que é a paráfrase? É utilizar outras palavras para expressar uma determinada ideia. Eu posso ter um texto de lei e explicar com as minhas palavras o que aquele texto pretende dizer, pretende transmitir. Mas se eu faço isso, por exemplo, em relação a uma obra determinada, sempre há necessidade de preservar direitos morais. Então, eu coloco como sustentou determinado autor, o autor X, né? E coloco isso com as minhas palavras, mas eu não tenho que pagar um centavo. Por quê? Porque nós temos o que se chama de limitação aos direitos autorais. Então, se coloca uma situação excepcional na qual é possível colocar, isso está no artigo 47, especificamente a situação de paráfrases e paródias, no artigo 47 da Lei 9.610 de 98. Então, há uma tentativa, por exemplo, de alterar o texto, alterar o texto com um sentido jocoso, e aí é possível parodiar, e isso não deixou de existir na internet. E isso vale para qualquer obra, não vale só para a obra literária. Então, vamos imaginar um quadro da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Então, colocam a Mona Lisa com batom, não é? Com a pintura, o rosto branco, como se fosse um rosto de um palhaço, enfim. Isso é válido, e notem que nós temos obra em domínio público,
Mas mesmo em relação à obra em domínio privado, poderia se alegar que nós teríamos uma paródia. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a obra O Grito, de Edvard Munch. Então, existe uma pessoa que passa, assim, aquele quadro passa uma ideia de desespero, e alguém poderia usar um personagem, por exemplo, colocar um personagem de desenho animado, lembrando que aquele personagem deveria ser da própria pessoa, não é? A pessoa teria criado, e simulando aquele determinado quadro. Isso poderia ser visto como paródia. É sempre um tema bastante polêmico, não é? Houve um julgado recente também no Superior Tribunal de Justiça do ministro Cueva, em que uma música bastante conhecida, que foi justamente a música Garota de Ipanema, acabou sendo objeto de uma discussão dessa natureza. Uma peça publicitária foi feita e usaram um trecho daquela determinada música. E consideraram como se fosse uma obra que teria sido objeto de paródia, uma canção muito conhecida, que foi Garota de Ipanema, e colocaram Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Qual foi o fundamento dessa decisão? Artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, ou seja, a questão de uma paródia. Não é? Essas questões nunca são simples, nunca são de solução definitiva. Por exemplo, o artigo 46, inciso 9, que traz limitações aos direitos autorais, ele também coloca o uso de pequenos trechos em obras. E houve uma vez um acórdão do ministro Luiz Felipe Salomão e uma música bastante conhecida foi utilizada e um trecho dessa música, abra suas asas, solte suas feras. E aí houve a alegação de que seria um pequeno trecho. Não foi o entendimento da corte, no sentido de que não seria ali um pequeno trecho, mas um trecho essencial da música e que houve um aproveitamento indevido para uma publicação de uma grande revista. Né? Então, há situações em que nós temos um aspecto subjetivo. E só explicando, para finalizar, que nós temos na Lei de Direitos Autorais o que é chamado de exceção, artigo 8º, quais não são as obras protegidas pelo direito autoral. Cito como exemplo o artigo 8º, inciso 4º, decisões judiciais. Por que eu mencionei tanto as decisões judiciais em vários momentos anteriores? Decisões judiciais podem ser utilizadas sem que ocorra violação aos direitos autorais. Né? E cálculos matemáticos, também um outro exemplo, artigo 8º, inciso 1º, e temos as limitações aos direitos autorais. Notem que se no caso das exceções nós não tínhamos nenhuma proteção, não eram considerados como obras protegidas pelo direito de autor, na hipótese de limitações nós temos obras protegidas, mas somente naqueles casos previstos no artigo 46 é possível o uso das obras. Por exemplo, se nós temos alguém que apresente uma deficiência visual e aí aquela obra vai ser vertida para o braille ou para um audiolivro e posteriormente utilizada, desde que a obra seja difundida gratuitamente, não há pagamento de direitos autorais. A mesma coisa acontece em relação ao uso para provas judiciais ou provas administrativas. Vamos imaginar que alguém plagiou um livro. Seria um absurdo que o Poder Judiciário tivesse que pagar direitos autorais ao plagiador e ao plagiado, não é? Não há nenhum sentido. Então, não há necessidade de nenhum tipo de pagamento. E outra coisa, só existem limitações aos direitos autorais em relação a direitos patrimoniais, porque os direitos morais de autor sempre são respeitados. Então, mesmo que a obra já tenha caído em domínio público, aquela obra será sempre do Eça de Queiroz, Machado de Assis, será do Ludwig van Beethoven, enfim, é importante lembrar essa distinção. E vamos para o nosso último quiz. Então, a questão que se coloca, o uso de obra fotográfica que não apresente qualquer indicação de seu autor e esteja disponível na internet, alternativa A, é de uso livre justamente porque não indica o seu autor. A alternativa B, depende de autorização do seu autor e dispensa o registro da obra fotográfica. A alternativa C, depende de autorização do seu autor, mas exige o registro de obra fotográfica ou da obra fotográfica. E, por fim, a alternativa D, é de uso livre porque a obra fotográfica não é obra protegida, uma vez que não consta no rol de obras protegidas previstas no artigo 8º da Lei 9.610 de 98. Vamos à alternativa correta.
A alternativa correta é a alternativa B. Importante observar também o que está errado nas outras alternativas. É de uso livre porque não indica o seu autor. Pelo contrário, a alternativa A, quando coloca isso, é sempre importante dizer que, mesmo que não exista indicação de autor na internet, uma agência de viagens, por exemplo, não pode utilizar aquela obra que aparece um pôr do sol muito bonito para o seu catálogo, por exemplo, simplesmente pelo fato de não ter o nome do autor. Na alternativa C, depende de autorização do autor, mas exige o registro de obra fotográfica. Na verdade, comparando com a alternativa correta, que é a alternativa B, não há necessidade nenhuma de registro. Por quê? Porque o artigo 18 da Lei de Direitos Autorais protege a obra desde a sua criação. E ele dispensa o registro. Não que não exista o registro. Existem órgãos de registro previstos pela Lei de Direitos Autorais, já estavam previstos na lei anterior, na 5988 de 73, que são Biblioteca Nacional, Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, Ancine, enfim. Mas o registro, ele é facultativo e ele simplesmente reconhece uma situação que pré-existe. Então, ele é declaratório, não é constitutivo de direitos. E na alternativa D, é de uso livre, porque a obra fotográfica não é obra protegida. Há dois erros aqui. Primeiro, a obra fotográfica é protegida. E segundo, o rol de obras protegidas não está no artigo 8º. No artigo 8º, nós temos um rol de obras que não são protegidas. O rol de obras protegidas está justamente no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. É muito importante enfatizar a dispensa de registro, o fato de que não é necessário o registro. Por quê? Porque já houve decisão, cito uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que pese o conhecimento, o vasto conhecimento do magistrado que a proferiu, ele insistiu na necessidade de registro. E uma série de decisões, notadamente em primeira instância, seguiram essa linha de raciocínio. Para o direito industrial, para a Lei 9279 de 96, esse raciocínio é perfeito, mas ele não é perfeito no âmbito tanto da 5988 de 73, que é a Lei Revogada de Direitos Autorais, como da lei atual, que é a 9.610 de 98, porque tais leis dispensam qualquer tipo de formalidade. O registro existe para maior segurança jurídica, mas não há uma necessidade absoluta de que esse registro seja efetuado. Então, é muito importante isso, é importante para qualquer operador do direito, seja ele advogado, seja ele magistrado, seja eventualmente membro do Ministério Público, se surgir alguma questão dessa natureza, porque existe proteção da obra, protegida pelo direito autoral, da obra de natureza estética, desde o momento da sua criação. Isso é de suma relevância. Bem, então hoje nós observamos uma série, neste momento, uma série de pontos essenciais quanto ao desenvolvimento da sociedade da informação, porque vimos que a sociedade da informação não se confunde com sociedade do conhecimento. É importante que exista a internet porque ela difunde informação, mas é necessário um espaço de reflexão para que todos trabalhem exatamente sobre aquele conteúdo e que tenham reflexões que possibilitem, de uma forma ou de outra, a aquisição de conhecimento. Também é muito importante mencionar o aspecto do lazer, o aspecto justamente de natureza, digamos, de uma natureza informal, de um momento de relaxamento, que é o entretenimento. O entretenimento é muito importante e que é o que se difundiu. A internet, não custa lembrar, ela surgiu em 1995 sob o ponto de vista comercial. Aqui no Brasil, algumas instituições de ensino superior utilizavam para a difusão da pesquisa, mas o grande impulso surgiu a partir do momento em que o entretenimento passou a integrar a internet, seja por meio da difusão de fotos, seja por meio da difusão de vídeos, seja por meio da difusão de textos, né? Então, essa difusão que ocorreu garantiu momentos de lazer. Da mesma maneira que eu posso ter acesso a um texto técnico, o que ocorreu bem no início, no momento que surgiu a internet, nós tínhamos na área jurídica, alunos de pós-graduação e professores, trocavam uma série de artigos
e esse era um espaço de debate. E muito se colocou isso, tal como existia na antiga Grécia, uma espécie de ágora, não é? O Martín Becerra, um sociólogo argentino, justamente escreveu sobre a sociedade da informação e discutindo o aspecto de convergência, né? Mas, na verdade, temos que analisar tanto os aspectos positivos como aspectos que exigem maior reflexão e que demandam a necessária remuneração aos autores e, de alguma maneira, beneficiar aqueles que produzem o conteúdo, que produzem o que nós tanto apreciamos na internet. Então, até a próxima aula, na qual nós trataremos do tema dos direitos conexos e a relevância dos direitos conexos nessa mesma sociedade da informação. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.